bem com vocês? Eu realmente espero que todo mundo esteja bem. Vocês já estão enjoados dessa introdução, né? Mas é um desejo original que eu tenho para vocês. Eu quero que todo mundo esteja bem e que no ano que vem a gente volte todo mundo bem. Eu sei que esse ano foi um ano bastante difícil, único, né? Nunca tinha acontecido isso, não na nossa história, não que a gente lembrasse, mas no ano que vem espero que as coisas estejam muito diferentes e que a gente possa estar junto na escola, todo mundo. Eu sei que vocês estão com muita saudade, principalmente dos colegas, mas estão com saudade. Então, eu sou a professora Tamires, professora de Geografia da ITI Vinícius de Moraes, da Rede Municipal de Ensino, e nós vamos continuar trabalhando nosso conteúdo de Geografia referente ao 8º ano. Vocês têm uma breve recordação do que a gente viu nas nossas aulas anteriores? Nossa, essa é a nossa aula de número 13, né, do bloco 12. Então, nós já vimos muita coisa nessas 13 aulas. Ainda não vamos fazer uma recapitulação de tudo. Vamos só dar a nossa aula anterior. Nós falamos sobre fatores minerais no continente americano, mais especificamente na América Latina, não foi isso? E essa introdução que nós falamos sobre a América Latina, nós vamos também falar um pouquinho mais à frente. Mas nós vimos sobre fator mineral, falamos sobre o Mercosul, falamos também sobre a questão econômica, não é isso? Sobre o Brasil ser um dos maiores produtores de ferro do mundo, terceiro maior produtor. Vimos também que o Mercosul é bastante importante para fatores econômicos, em especial para o Brasil, que é um país emergente, mas é a principal economia da América do Sul, tá certo? E nós vamos continuar nessa aula de hoje, vamos falar um pouco sobre o que são bacias hidrográficas. Vocês se lembram o que é uma bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica é uma área que é banhada, né, uma área que é drenada por um rio principal, seus afluentes e seus subafluentes. As principais bacias hidrográficas da América Latina, em especial da América do Sul, é a Bacia Amazônica, Bacia Platina, Bacia Orinoco e são os lagos. Então, existe a presença muito grande de águas, principalmente na Bacia Amazônica, que o volume de água ele é de quase 7.000 km², ou seja, uma grande extensão de presença de água na Bacia Amazônica, não é isso? Continuemos. Quando a gente vai falar da América Latina, eu tenho que lembrar que a América Latina é composta pelo México, pelos países da América Central e pelos países da América do Sul. Professora, mas eu já ouvi dizer que tem um país na América Central que fala inglês. Ele ainda assim é da América Latina? Quando a gente vai estudar a América Latina, a gente considera, por mais que a língua principal dele não seja o espanhol, o francês ou o português, mas ainda assim, porque ele tem uma economia semelhante aos demais. E essa economia ela é principalmente baseada em fatores agrícolas, mas a gente vai ver sobre isso um pouquinho mais à frente, tá? A gente vai falar sobre isso. Mas quando eu falo da América Latina, ela tem 3,9% de água emersa do planeta. Então é uma área bastante extensa longitudinal. E essa extensão ela influencia diretamente na questão climática. Lembra? Quanto mais extenso é um continente, mais diferenças eu vou ter de clima. E se eu vou ter diferença climática, eu também terei diferenças, não só da temperatura, mas também em questão da vegetação. Eu tenho áreas, por exemplo, como é o caso da floresta amazônica, que é bastante importante para regulação climática e para a regulação das chuvas, né? Dentro da América Latina, que é pertencente aos países que foram colonizados por Portugal, Espanha e França, sim, lembrem-se, tem um país que foi colônia da França, que é a Guiana Francesa, tá? A maioria dos outros foi pela Espanha e o Brasil foi por Portugal, mas também teve uma colonização francesa aqui na América Latina, ok? Um fator da América Latina que é bastante importante a gente ter em mente é a questão demográfica. A população ela se encontra principalmente nas áreas litorâneas. Lembra? As áreas litorâneas não só do Brasil, mas vamos falar sobre as áreas litorâneas do Brasil. Eu tenho uma grande concentração demográfica. E essa concentração demográfica ela vai ser maior no caso do Brasil, em especial no estado de São Paulo. Estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro,
Professora, mas Minas não é litorâneo. Não, mas ainda assim é uma área com grande expansão demográfica, tem uma grande concentração demográfica, tá certo? E essa concentração ela vai acontecer, olhem no mapa, quase toda a área litorânea, tanto no nosso caso do Brasil, quanto nos outros países. Essa parte que está em amarelo é uma concentração demográfica um pouco menor da parte mais escura, certo? Quando eu vou falar do PIB da América Latina, qual é o maior PIB, na verdade, maior concentração de renda, ela se encontra no Brasil. Apesar de que, se eu for olhar em números, está lá o Brasil com 2,5% do PIB, que foi confirmado 2,3%, isso, se não me engano, é de 2005. Então, já tem um tempo, está um pouco defasado. Mas a Argentina está com 8,6%. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer o crescimento interno bruto do país, quanto o país ele produziu e quanto de economia gerou naquele país, o quanto foi gerado de economia naquele determinado país. Isso é importante exatamente para a gente ver sobre o crescimento de uma determinada área, de um determinado país economicamente, mas o PIB também é influenciado por fatores sociais. Lembra que a gente viu sobre fator social? Sim, nós falamos sobre as distorções que existem na América Latina. Acredito que tem umas 3 aulas ou 4, nós vimos sobre essas distorções. E o que são essas distorções? Por mais que o Brasil ele seja um país que tem uma produção econômica muito grande, é um país que tem uma disparidade social muito grande. Eu tenho pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. Eu tenho muita gente, por exemplo, que passa fome. Então, essa disparidade econômica faz com que o país não seja, por exemplo, um país de primeiro mundo, seja um país emergente, apesar de ter uma economia muito forte, certo? E quando eu também vou falar sobre o PIB, eu vou falar sobre as principais produções desses países. Na América Central, a principal produção da América Central é a agricultura e o turismo. Lembra a América Central onde ficam as ilhas do Caribe, que são famosíssimas por serem belíssimas. Então, o principal fator econômico da região da América Central é a agricultura, banana, tabaco, cana-de-açúcar, algodão e o turismo. Enquanto que na América do Sul, eu tenho 2 países que são industrializados. Professor, os outros também não são? São. Mas 2 principais países que eu tenho uma grande industrialização, que é o caso do Brasil e da Argentina. Nós também falamos sobre essa industrialização desses países. Lembra que são 2 países que demoraram para se industrializar, são países emergentes que demoraram para se industrializar, mas que hoje são industrializados, né? Principalmente o Brasil e a Argentina. Nos outros existe industrialização? Sim, mas não tão desenvolvida quanto a do Brasil e da Argentina, certo? Além disso, o Brasil ele tem um desenvolvimento agropecuário muito grande, tem um desenvolvimento de turismo muito grande, então ele tem uma expansão comercial muito maior do que outros. A gente está falando do maior país da América Latina, então é óbvio que nós vamos ter mais de uma forma de captação de recursos, mas de uma forma econômica. Voltemos um pouco à Venezuela. A gente já falou sobre a Venezuela. Lembra? Nós falamos na nossa aula anterior sobre a Venezuela. A Venezuela ela tem uma exploração mineral muito grande, principalmente na área do petróleo, mas também tem exploração de ouro, diamante, ferro, bauxita. Não somente no petróleo, mas a principal forma de exploração mineral é exatamente a energética, que é o petróleo. A Venezuela, ela tem a sua economia muito baseada nessa exploração mineral, mas também tem uma agricultura e um turismo. Só que a gente lembra que a Venezuela está passando por uma sanção econômica. Por estar passando por essa sanção econômica, tudo está muito difícil na Venezuela. Tanto que teve um período, acredito que no ano passado ou em 2018, que muitos venezuelanos eles estavam migrando de lá para o Brasil, não só para o Brasil, mas para o Brasil estava acontecendo essa migração, exatamente por conta desse problema econômico que o país está enfrentando, ok? Um outro país que tem uma economia bastante voltada para a mineração é o Chile.
Nessa nossa imagem que eu coloquei é exatamente um acidente que aconteceu na mineradora do Chile, onde vários mineradores ficaram presos e foi um resgate bastante emocionante, televisionado. Muita gente ficou assistindo, tem um filme inclusive que é baseado nesse acidente, mas o Chile ele também tem uma economia muito voltada para a mineração, não só a mineração. Não existe praticamente um país que tenha uma única fonte de economia. Talvez tenham alguns que tenham uma fonte mais exclusiva, mas não só uma fonte de economia. O Brasil, que é o nosso maior exemplo, ele tem diversas fontes econômicas diferentes. Eu coloquei uma imagenzinha bonitinha que mostra, né, uma bolsa de valores, um símbolo de dinheiro, mas por quê? Nós vamos falar sobre a economia do Brasil. O Brasil ele tem algumas áreas econômicas, algumas áreas, né, algumas regiões do nosso país que são desenvolvidas um determinado tipo de economia mais que outro. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, na região dos Pampas, né, na região sul do país, eu tenho um grande desenvolvimento da produção de carne. E essa carne que é produzida nos Pampas, Pampas é uma região, é uma vegetação, vocês se lembram, vocês já estudaram sobre isso. Os Pampas é uma região onde os animais que são criados nessa região, eles são considerados de uma carne extremamente saudável, né? Isso segundo por fatores nutricionais. Então, no sul do país, eu tenho a criação de animais. Na região sudeste, eu tenho principalmente fator industrial. Eu tenho na cidade de São Paulo, não, mas no estado de São Paulo, no ABC paulista, principalmente em São Bernardo do Campo, eu tenho uma concentração muito grande de indústrias. E essas indústrias, elas são muito importantes para a expansão comercial do país. No centro-oeste, que é aqui próximo, né? Nós temos a economia principalmente voltada por fatores de agricultura, em especial a produção de soja. Lembra? Nós falamos sobre isso quando nós falamos sobre o cerrado, que o cerrado está sendo bastante devastado, principalmente para a plantação de soja. E na região amazônica, hoje está tendo uma grande expansão comercial na região amazônica, seja por exploração de madeira, seja para a criação de gado, também para a própria plantação de soja. Então eu tenho uma expansão muito grande e a Amazônia ela é bastante importante, ela tem uma importância muito grande porque, como eu falei, ela equilibra fatores climáticos, a quantidade de chuva da América do Sul, não só da América do Sul. Quando eu estou falando da floresta amazônica, eu estou falando de um dos principais pulmões do mundo, né? Uma das principais presenças de árvores, uma variedade muito grande de aves, de animais, de insetos, das árvores também. Então, por isso é bastante importante essa preservação, tá certo? Nessa nossa aula nós vimos sobre muita coisa, nós encerramos o nosso conteúdo sobre a América Latina. Nós falamos sobre o fator econômico da América Latina, hidrografia da América Latina e nós vamos encerrar nossa aula falando mais uma vez para vocês não esquecerem de fazer as atividades. Ah, professora, eu não tenho acesso à internet. Vá na sua escola, pegue o bloco de atividades. Se você não fez, devolva. Lembre-se de fazer tudo, tá certo? Fiquem bem, se cuidem, cuidem das pessoas próximas a vocês e nos encontraremos muito em breve, certo? Até mais!